Então a gente vai falar um pouquinho agora da febre, né? Como eu falei para você, recomendo a leitura do artigo Voltarelli, que vai completar e muito tanto as proteínas da fase aguda, como também a febre, tá bom? Bom, já agora que eu já sei o que é normotermia, né? Onde eu tenho a temperatura corporal igual à temperatura do termostato, já que eu sei agora o que é uma hipotermia, onde a temperatura do corpo está abaixo da registrada do termostato, já que agora eu sei o que é hipertermia, onde a temperatura do corpo está acima da registrada do termostato hipotalâmico, eu consigo agora compreender o que é febre. Febre eu tenho a temperatura do corpo, né, tentando se igualar à temperatura do termostato hipotalâmico, que está desregulado por conta, né, da ação de citocinas e do processo inflamatório gerado. Tá bem? Então, a febre, de maneira geral, você tem a desregulação do termostato hipotalâmico, onde seu ponto fixo era em torno de 37 graus, por conta, né, das citocinas estimularem a produção da ciclooxigenase 3 e aí a prostaglandina, e ela desregula então o termostato hipotalâmico, e aí ele passa a marcar assim 38,5, ou seja, ele está desregulado. Ocorre ativação simpática, liberação de noradrenalina, aí entra naqueles mecanismos de produção e mecanismos de retenção de calor, fazendo com que a temperatura corporal aumente. Tá bom? Então, como eu falei para vocês, nós temos o ponto fixo, que é em torno de 37 graus. Quando ele desregula a temperatura, né, ele está desregulado, ele começa a marcar então 39 graus, você ativa os mecanismos de retenção e produção de calor, ou seja, vasoconstrição, piloereção, a noradrenalina, que vai desenvolver o calafrio. Aí a temperatura corporal se eleva, ok? Porque o termostato hipotalâmico estava desregulado. Quando a temperatura do corpo, né, essa temperatura ultrapassa lá, chega lá a 40 graus, aí eu tenho ativação dos mecanismos de perda de calor. Quais são os mecanismos de perda de calor? Vasodilatação, sudorese, respiração. Então, por isso que o indivíduo, quando está com febre durante a noite, ele fica, pega cobertor, larga cobertor, pega cobertor, porque ela fica oscilando. Ora, a temperatura, eu tenho que ganhar calor para se igualar ao termostato, ora eu tenho que perder calor, porque eu ultrapassei a temperatura do termostato, que estava desregulado. Tá bem? Quais são as situações? A etiologia da febre é diversa. Ela pode ser por infecções, pode ser por hemorragia, pode ser por traumatismo, pode ser por embolia, pode ser por infarto, pode ser por doenças imunológicas, né? Até mesmo medicamentos podem desencadear a febre. Tá bem? Para entendermos, então, o que é febre, é necessário entender o que é capaz de desregular o termostato hipotalâmico. Substâncias que são capazes de desregular o termostato hipotalâmico, nós chamamos de pirógeno. Tá bem? Pirógeno. Aí nós temos os pirógenos exógenos. O que são pirógenos exógenos? São pedacinhos, né? Parede celular, são pedacinhos da parede celular. Fala mais devagar, pelo amor de Deus. Tá bem? Então, pirógenos exógenos são pedacinhos da parede celular bacteriana. Se você pegar um livro de imunologia, se chamam de endotoxinas. Endotoxinas, né? Ou seja, são pedacinhos da parede celular, principalmente bactérias gram-negativas. Isso aqui nós chamamos de pirógeno exógenos. Pirógeno exógeno, está lá. Ou também conhecidos como lipopolissacarídeos. O que são lipopolissacarídeos? São pedacinhos da parede celular que induzem o quê? Induzem o sistema imunológico, especificamente os fagócitos, a produzir as citocinas. E aí as citocinas vai desencadear a febre. Então, o pirógeno exógeno, o que ele faz? Ele induz a síntese de citocinas. E a síntese de citocinas
Depois nós vamos ver, ela desregula o termostato hipotalâmico. Isso aí nós chamamos de pirógeno exógeno. Pirógeno endógenos. Os pirógenos endógenos são as citocinas. Existem algumas citocinas, ou algumas também chamadas interleucinas, né? Como o fator de necrose tumoral, IL-1, IL-6, IL-8, proteína quimiotáxica para macrófago e os interferon são as citocinas que têm ação o quê? Pirogênica. Tá bem? Então são citocinas, são interleucinas. Você pode também chamar de termo mais genérico, citocinas, que tem atividade o quê? Pirogênica. O que é pirogênica? Ela conduz à febre. Tá certo? Quem que produz ela? Normalmente são o quê? Os polinucleares, as células endoteliais, tá bem? E tem tropismo, né? Pleitropismo, né? Aonde? No hipotálamo. Tá bom? Então tá lá, ó. Aqui mostrando só a interleucina 1, é isso? Como um pirógeno endógeno, atuando aonde? No hipotálamo. E no hipotálamo, COX-3, prostaglandina, desregula lá o neurôniozinho no hipotálamo, que era responsável pelo ponto fixo. De 37 graus, ele passa a marcar 40 graus. Certo? Olha lá, mostrando a mesma coisa, né? Aí as endotoxinas, que são os lipopolissacarídeos, induzindo os fagócitos a produzir a citocina. O que são pirógenos endógenos? São as citocinas, ou as interleucinas. E aí as interleucinas no sangue desregulam o termostato. Aí você tem a ativação dos mecanismos, né? Uma vez desregulado o termostato, está lá marcando 40 graus, termostato, e a sua temperatura do corpo está marcando 37 graus, ocorre o quê? Ativação do sistema nervoso simpático, né? Liberando noradrenalina. Noradrenalina promove o quê? Vasoconstrição, mecanismo de retenção de calor. Promove calafrio, mecanismo de produção de calor. Alterações comportamentais, você se agasalha. Com isso, vai aumentando o quê? A temperatura corporal. Certo? Para se aproximar da temperatura do termostato, ou seja, 40 graus. E aí, então, você está desenvolveu febre. Tá bom? E aí a mesma coisa. O que são pirógenos exógenos? Os pedacinhos da bactéria. O que são pirógenos endógenos? São as citocinas. Um é de ação indireta, né? Estimula a liberação de pirógeno endógeno. E o outro já de ação direta. Tranquilo? Muito bem. Então, esses pirógenos endógenos, o que esses pirógenos endógenos são? O que eles fazem, né? Eles são produzidos lá no foco, são as citocinas. Aí nós temos as interleucinas, né? Sempre lembrando, citocinas é um termo mais genérico. As interleucinas. Quem são as interleucinas? IL-8, IL-1, IL-6, TNF, tem IL-8 aqui também. O que eles fazem? Do foco inflamatório, cai na circulação. E na circulação, eles vão aonde? Sistema nervoso central. No sistema nervoso central, especificamente numa região chamada OVLT. É chamado de órgão vasculo lateralis, em latim. Seria-se uma região desprovida de barreira hematocefálica. E lá, né? Lá, essas citocinas induzem a célula endotelial a expressar
a COX-3. Tá bem? Bom, se eu já sei COX-3, eu vou ter o quê? Vou ter a produção de prostaglandina. Vou colocar aqui especificamente prostaglandina 2. Então, produz prostaglandina E2. O que essa prostaglandina E2 faz? Atua lá no neurôniozinho, ó. Tá bem? Que é responsável pela temperatura corporal de 37 graus. É claro que ela vai se ligar no receptor dela, vai gerar uma transdução de sinal, que normalmente aumenta o MP cíclico. Tá bem? Esse aumento do MP cíclico, que é um segundo mensageiro, desregula. E aí, ao invés de marcar 37 graus, ele começa a marcar 40 graus como normal. Tá bom? 40 graus como normal. O que acontece, então? Aí a ativação dos mecanismos de produção, retenção de calor. Então, tá lá, pirógeno, endógeno, citocinas. Estimula a produção de prostaglandina e aí, lá no hipotálamo, ativa os mecanismos de conservação e produção de calor. Tá bem? E aí vai. É assim, ó. Foco, né? Foco, micro-organismo, fagócitos, teciduais começam a produzir IL-1-TNF. Tem ação pleiotrópica, local e sistêmica. Estimula as células endoteliais a produzir mais interleucina 1, TNF, IL-6, IL-8, MIP, proteína quimiotáxica, fator de crescimento transformante beta, que são citocinas. Que atrai mais fagócito local a produzir mais citocinas. Ou seja, ocorre um processo de retroalimentação. Com a vasodilatação e aumento da permeabilidade, o que acontece? Essas citocinas caem na circulação. E na circulação, tá lá. Vão onde? Até o sistema nervoso central. Então tá lá. Pedacinhos da bactéria, macrófago, produzindo as citocinas. Que caem na circulação e vão lá no sistema nervoso central. Especificamente uma região, abre aspas, desprovida de barreira hematocefálica, chamada órgãos vasculaterais. Muito bem. O que essas citocinas fazem lá? Ela induz a síntese do quê? Induz a síntese da COX-3. Ok? Na célula endotelial. Lá. COX-3 nós vamos ter o quê? Produção de prostaglandina. Prostaglandina vai se ligar onde? No seu receptor do neurôniozinho lá. Responsável pelo controle da temperatura. Ok? Se liga lá no receptor, aumenta a MP cíclico e aí desregula o termostato. Estava marcando 37 graus, agora passa a marcar 40 graus. Ok? Bom, 40 graus no seu hipotálamo, também chamado centro termorregulador. 40 graus, você então, e a temperatura do seu corpo está marcando, temperatura corporal está marcando o quê? 37 graus. Então, ele interpreta que você está com frio. Se você está com frio, ocorre o quê? Ativação simpática. Para quê? Simpático. Para ativar os mecanismos de produção e os mecanismos de retenção de calor. Bom, então, simpático libera o quê? Noradrenalina. Noradrenalina promove o quê? Vasoconstrição. Noradrenalina, vasoconstrição. Você está retendo o calor, porque o sangue não está indo para a periferia, você não está perdendo. Tá bom? O que faz mais? Libera noradrenalina, atua onde? Na musculatura esquelética e receptores beta 2. Então você tem aqui o calafrio. Então você está produzindo calor.
Termogênese estática, atua onde? O receptor beta 3 dos adipócitos, para quebrar a gordura, transformar em glicose, depois glicogênio, para energia para onde? Para o calafrio. Certo? Com isso você o quê? Aumenta a sua temperatura. Então de 37 graus passa a marcar 40 graus. Igual o que? A temperatura do termostato hipotalâmico. Então agora aqui você está com febre, porque o seu termostato está desregulado e a sua temperatura corporal tentou se igualar à temperatura dele. Então aqui você está com um quadro de febre. Não é hipertermia. Bom, isso aqui nós chamamos de via dependente da produção de prostaglandina. E essa aqui, ó. Tá bem? Via dependente da produção de prostaglandina. E eu tenho uma via que eles chamam de via independente. Independe. Que é essa via aqui. Principalmente pelas essas duas citocinas, IL-8 e a proteína quimiotáxica para macrófago. Ou inflamatória, perdão. Inflamatória para macrófago. Que ela ativa quem? O CRF, fator liberador de corticotrofina, e o fator liberador de corticotrofina desregula, então, o termostato hipotalâmico. Tá bem? Então, essa aqui é chamada de via independente da produção de prostaglandina. Independe da produção de prostaglandina. E eu tenho a via dependente da produção de prostaglandina. Isso aqui consegue explicar, por exemplo, por que a dipirona tem uma ação mais rápida do que o paracetamol. O paracetamol atua onde? Na via dependente de produção de prostaglandina. Enquanto que a dipirona atua na via dependente e na via independente. Tá bem? Então eu consigo explicar essas diferenças dos AINES aqui. Tranquilo? Tudo bem? Entendido a fisiopatologia da febre? É claro que eu tenho que lembrar o seguinte, uma vez desregulado, você está com frio, eu tenho as alterações comportamentais. O que são as alterações comportamentais? Você vai para um local mais quente, você coloca um agasalho, isso aí são as alterações comportamentais do córtex, né? Porque o termostato está desregulado. Beleza? Então, você já sabe, então, o que é um pirógeno exógeno, sabe o que é um pirógeno endógeno, sabe que o pirógeno endógeno desregula o termostato hipotalâmico através da geração de prostaglandina. E quais são as citocinas que são pirogênicas? IL-1, TNF, interferon, IL-6, TNF, é isso? E as independentes, IL-8 e MIP, são as independentes de produção de prostaglandina, porque atua diretamente lá no CRF e o CRF desregula. Tá bom? Quais são as alterações clínicas, né? Nós vamos ter cefaleia, fadiga, mal-estar, dores, né? A pele pálida, a piloereção, tá bom? Rubor quando você está perdendo, anorexia, sonolência, né? Fica letárgico, cefaleia, mialgia, artralgia, taquipneia, taquicardia, sinais de desidratação e em determinadas situações você vai ter a convulsão. Tá bom? Bom, então aqui está mostrando, né? Apenas dentro da fisiopatologia, o porquê de alguns sinais e sintomas. Por exemplo, a dor de cabeça, que às vezes dá quando o indivíduo está com febre, se dá por conta da prostaglandina, vasodilatação, edema, de alguns vasos ali, dor. Inapetência, porque eu já sei que essa citocina, fator de necrose tumoral, ele é produzido principalmente em tumores, não é isso? Em tumores, ou seja, em CAs, ou tem um aumento do fator de necrose tumoral, e ele inibe o centro da fome. Por isso que no paciente com câncer tem caquexia, por conta dessa citocina aqui. Só que na febre, como ele é produzido, mas não tão quanto num processo de CA, ele é apenas o quê? Inibe temporariamente a fome, né? Então você tem inapetência. Você tem a contração muscular
por tempo prolongado, é isso que seria o calafrio, você tem a depressão do glicogênio e o acúmulo de ácido lático. E aí você tem o quê? A mialgia, aquela dor muscular que às vezes dá depois no período de febre. Parece que você andou uma maratona. E com isso também a fadiga, né? A fadiga. A prostração se dá pela fadiga muscular e se dá pela própria ação aonde? Das citocinas do sistema nervoso central. Então você tem o quadro de prostração. Alterações no metabolismo que pode acontecer, né, com a febre. A febre, ela diminui o apetite, diminui o balanço negativo de nitrogênio, aí você começa a ter perda de peso também a longo prazo, não é isso? Requer a utilização e gasto das reservas de carboidrato, né? Tem baixo de proteínas teciduais, tem a perda de nitrogênio na urina. Como você tem a diminuição da transpiração, consequentemente você também a diminuição da urina, a urina fica concentrada. Pode observar que quando você está com febre, vai urinar, a urina fica concentrada. Tá bem? Aí a dor no corpo, né? Processo infeccioso, febre. Tá bem? Febre, o que tem? Ativação simpática. Contração, para gerar calor. Chega um momento que depleta as reservas de ATP. Começa o quê? Acumular, e glicogênio, começa a acumular ácido lático. Ácido lático, sensibilização, aí você tem a mialgia, a dor muscular. Tá bem? Mialgia, dor muscular. E a longo prazo, as citocinas, TNF, tenta quebrar, né? Dos adipócitos. Na noradrenalina, TNF quebra os adipócitos para tentar transformar essa energia, né, em fonte de glicogênio e aí para a musculatura esquelética. Bom, a febre é benéfica? É. Por quê? A nível celular, a nível bioquímico. A nível celular, aumenta a atividade leucocitária. Então, eu tenho neutrofilia, linfocitose, tá bem? Aumenta a velocidade das reações bioquímicas, aumenta a velocidade do fagócito, melhora a quimiotaxia. Então, otimiza, né, porque aumenta as velocidades das reações bioquímicas. Bioquimicamente, o que se observa? Aumento do VHS, aumento das proteínas da fase aguda. Nós já sabemos que as proteínas da fase aguda otimizam a destruição do micro-organismo, como complemento. A proteína C reativa funciona como anticorpo primitivo. Tá bem? E é claro, no amiloidose, aí piora, né? Porque eu vou aumentar a produção de amiloide. Tá bem? Então, a febre, ela é benéfica. Ela é benéfica, só que algumas situações são especiais, mas de maneira geral, ela é benéfica. Então, olha lá, o próprio aumento da temperatura, aumenta a temperatura, certo? Diminui o quê? Diminui a multiplicação bacteriana. Você pode observar que, quando você vai na microbiologia cultivar o micro-organismo, ele precisa de uma temperatura ideal. Não é isso? Quando você aumenta a temperatura demais, você pode perder a sua cultura. O mesmo acontece na estufa, né? O mesmo acontece com o ser humano. Ele aumenta a temperatura, esse próprio aumento da temperatura tem como objetivo otimizar as defesas e dificultar a multiplicação bacteriana. Tá bem? Então, quando você aumenta a temperatura, você diminui também a multiplicação bacteriana. Ao mesmo tempo que você dificulta a multiplicação bacteriana, o próprio aumento da temperatura aumenta a velocidade do quê? E a motilidade dos fagócitos para a destruição do micro-organismo. Tá bem? Então, você dificulta a multiplicação e aumenta a velocidade do fagócito, com objetivos de defesa. Então, tá lá. Favorece a resposta à infecção. De que maneira, né? Diminui o crescimento do micro-organismo, não é isso? Diminui a liberação de lactoferrina. A lactoferrina quer o ferro necessário para o crescimento bacteriano. Tá bem? Leva a autodestruição. No vírus também, o aumento da temperatura destrói, né? A tentativa de aumentar a temperatura para destruir a replicação viral. Né? Aumenta a resposta da imunidade, intensifica a fagocitose. Então, dessa forma, a febre é benéfica. Tá bem? É febre benéfica.
Situações: risco de lesão do sistema nervoso central pelo aumento da temperatura e precipitação do que? De convulsão. A precipitação de convulsões, principalmente em criança que ainda tem dificuldade de regular o seu termostato hipotalâmico. E o limiar crítico convulsivo dela é mais baixo do que um adulto. Então aí pode precipitar uma crise convulsiva. No idoso, são casos particulares. Por quê? A partir dos 30 anos, a tendência é a gente perder a percepção de 0,1 a 0,2 graus a cada 10 anos. Ok? Então, o paciente idoso, ele não percebe a alteração da temperatura dele. Ok? E com isso leva o quê? Muitas vezes ao atraso diagnóstico. Significa não percebe a alteração da temperatura. Ele tem dificuldade de desenvolver febre. Tá bem? Frio, né? Febre. Ao mesmo tempo, tem dificuldade de dissipar calor, tanto de produzir calor como de dissipar calor. Então, ele fica mais susceptível a desenvolver um quadro de hipotermia, um quadro de hipertermia e tem dificuldade em gerar calor para a febre. Bem? Só que é o contrário, não é isso? A criança, ela responde com uma maior intensidade a infecções menores. Então, de repente, uma infecçãozinha leva ao aumento da temperatura demais e aí acaba levando a um quadro de convulsão. Tá bem? Então, o idoso, atraso no diagnóstico. Criança, a exacerbação de infecções seriam infecções banais. Tá bom? Temos alguns padrões para a febre. Então, determinar a temperatura corporal no hospital, por isso que a enfermagem faz isso, é importante, porque dependendo do padrão de febre, vai confirmando o diagnóstico e o prognóstico do paciente. Né? Por exemplo, se o paciente está utilizando um antibiótico, estava apresentando com febre de 24 a 72 horas, tem que cessar a febre. Se não cessar a febre, é um indicativo que o antibiótico é resistente. Somado que as manifestações clínicas e outros exames, né, claro. Mas é um dado importante que você tem que ser considerado. E aí tem alguns padrões, né? 37 graus seria a temperatura normal, não é isso? E as febres intermitentes, o que seria a febre intermitente? Onde você tem a temperatura volta ao normal, pelo menos em cada 24 horas. Então está sempre elevado, de repente volta ao normal. Depois sobe de novo, volta ao normal. Pelo menos no intervalo de 24 horas. Tá bem? Temos a remitente, que a temperatura não volta, ela fica sempre o quê? Acima. Essa é a remitente. Que é chamada febre inespecífica, né? Ou febre de origem determinada, chamada FOI. Né? Febre de origem determinada. Você tem a febre contínua, onde você tem uma variação mínima de menor que 1 grau. Como exemplo, a febre tifoide, a endocardite infecciosa. Ela fica uma variação apenas de 1 grau, mas fica sempre acima, né? Sempre com quadro febril. A recorrente, o recidivante, onde você tem a supressão por um período, certo? Supressão por um período, depois febre novamente. Um exemplo aqui, vamos dar um exemplo claro aqui, a malária, né? Então você tem um período sem febre, depois você tem aquele pico febril alto, tá bem? E a febrícula, que é uma temperatura abaixo de 38 graus. Exemplo disso, a tuberculose. Então são padrões de febres que é importante estar acompanhando, principalmente a nível hospitalar. Bom, aí eu tenho febres de origem bacteriana e febre de origem viral. Febre de origem bacteriana, você vai ter muito o quê? Vai ter bacteriano, bactéria. Bactéria tem parede lipopolissacarídeos. E os lipopolissacarídeos induzem o quê? Os fagócitos a produzir as citocinas. Ou seja, num processo bacteriano, você vai ter uma quantidade maior de lipopolissacarídeos, vai ter uma quantidade maior de citocinas, então o padrão de febre
No processo bacteriano é mais o quê? Elevado. No processo viral, onde a morte do micro-organismo, né, do vírus, é apenas a célula infectada, então destrói apenas a célula infectada, você tem menor quantidade de citocinas, seriam só os intérpretes, consequentemente, você vai ter uma febre, um padrão de febre mais baixo do que quando comparado a um processo bacteriano. Então, isso também é importante você verificar. O padrão de febre mais elevado indica um processo mais bacteriano. Um processo de febre, né, via de regra, processo de febre mais brando, você vai ter o quê? Um quadro de processo viral. Sempre é importante somar com a clínica, né, com os dados clínicos do paciente. Bom, e aí então podemos classificar como febre leve ou febrícula, até 37,5, ok? Febre moderada, 37,6 até 38,5, uma febre moderada. Febre elevada, acima do que? De 38,5. Tá bem? Então, se ela oscilar, né, de 37,5, 37,6 até 38,5, moderada. Né? Se tiver acima de 38,5, é uma febre alta. Por isso que às vezes tem pediatra que coloca, ó, se ultrapassar, né, se a febre ultrapassar 38,5, porque se ele mantiver a temperatura, né, 38 graus, temperatura entre 37,5 e 38, ou seja, uma febre leve, ele vai estar otimizando o quê? Otimizando as defesas do organismo, principalmente em criança, né? Ó, se ultrapassar 38 graus, aí administra um antitempo. Caso contrário, vai controlando com meios físicos, né? Então isso é importante. Então a febre pode ser classificada como leve, moderada ou alta. Tá bem? Aí vem apenas os argumentos, né? A favor e contra a febre, né? Às vezes causa desconforto, então, às vezes é necessário trabalhar. Em criança, às vezes causa convulsão, então é necessário intervir, né? O efeito de elevação, às vezes pode, o paciente, às vezes, de repente tem arritmia, pode agravar, ou, assim, ou insuficiência coronariana, pode agravar, então tem que se intervir. Na gestação, cuidado que às vezes picos, né? Quando eu falo picos elevados, elevadíssimo de febre, pode às vezes lesionar, né, o feto. Tá bem? Então é importante estar controlando a hidratação do paciente, utilização de antitérmicos, não é isso? E o quê? Utilizar os meios físicos, né? Os meios físicos para o controle, ou medidas não medicamentosas, né? Para o controle também da temperatura. Tá bom? Bom, quais são os AINES que são mais utilizados na temperatura, para controle da temperatura? Nós vamos ter o acetil salicílico, né, que seriam os salicilatos, os derivados paraminofenol, que é o paracetamol, e os derivados pirazolônicos, que são a dipirona. Então, ácido acetil salicílico era muito utilizado, aí descobriu-se que causava síndrome de Rey, então, em crianças, aí parou o uso. Mas era aí. O paraminofenol, que é o paracetamol, e o pirazolônico, que são o quê? A dipirona. E tem lá o ibuprofeno também, tá certo? Que é do farmacêutico. Aonde que vai estar atuando o paracetamol? Ele vai inibir a COX-3. Consequentemente, diminui a produção de prostaglandina. Não vou desregular o termostato hipotalâmico. Muito bem, esquece isso aqui. Dipirona. Dipirona, ela abaixa rápido a temperatura corporal, por quê? Ela inibe a COX-3 e atua lá, ó, antagonizando essas citocinas aqui, o MIP e M, ou seja, pela via dependente de produção de prostaglandina e pela via independente da produção de prostaglandina. Tá bom? O que a gente observa? Que o paracetamol demora mais para baixar a temperatura, mas o efeito é mais duradouro. Enquanto a dipirona baixa rápido a temperatura, mas o efeito dela é mais curto. Tá bem? E aí as medidas não medicamentosas. Que medidas não medicamentosas podemos estar trabalhando? Compressa, né, com água à temperatura ambiente. A criança não está, por exemplo, a 38 graus. O que você vai fazer? Vai fazer compressa a temperatura o quê? De 25 graus. Qual que é o objetivo aqui? Você perder calor.
tá bom? Então pode fazer compressa, de preferência também um método através da convecção, não é isso? Ou seja, circular um arzinho para ele perder mais rápido por evaporação e o ar. Então isso aí auxilia no processo, tá bem? Em situações críticas, ele vai lá para o banho, né? A criança tem história de convulsão, tá? Já tomou antitérmico, já fez a compressinha, não sei o quê. Aí vai para a situação mais drástica, vai lá e água fria, né? Para perder calor mesmo, tá bom? São situações críticas ali que podem acontecer. A gestação tem que tomar cuidado, né? Principalmente no primeiro trimestre, para os efeitos teratogênicos. E aí tem dois momentos, né? O aumento da temperatura pode estar suscetível à teratogenicidade, assim como a utilização de AINES, né? Aí tem que se avaliar o quê? O risco-benefício. Principalmente, né? O risco na gravidez. Então, os AINES, eles são classificados como... Os AINES não, digo assim, todo medicamento para gravidez é classificado como A, B, C, D. Então, A e B pode, C tem que pensar. Risco-benefício. D e X, não. Tá bem? D e X, não. Então tá lá, acetil salicílico, ó, C e D. Então tem que pensar e não pode, né? Ácido mefenâmico, B e D, então não pode. Cetoprofeno, B e D, no primeiro e terceiro, não pode, né? E aí vai sucessivamente. Paracetamol, B, opa, já melhorou. É isso? Já melhorou. Tá lá o paracetamol e a dipirona. Tudo bem aqui, pessoal? Tudo bem, ok, professor. Ok, professor.